É impressionante como Dandadan consegue surpreender a gente positivamente. Outro episódio fantástico, talvez o melhor dessa segunda temporada. Tivemos meio que o treinamento do Okarun da área. E fica até o final desse vídeo que eu vou fazer a análise completa do episódio 8 da segunda temporada. Esse episódio começou simplesmente com um momento que dá pra dizer que é icônico. Que é simplesmente o Okarun e a Aira sendo atacados por vários músicos que são basicamente lendas dentro do mundo da música. Estamos falando de Beethoven, Mozart, Bach, ou seja, só a galera da elite. Esses músicos que usam justamente esses talentos musicais para atacar a Aira e o Okarun usando seus instrumentos, criando notas musicais que têm poderes mágicos, não só criando notas musicais, como uma verdadeira orquestra musical. E é justamente por causa dela que a Aira e o Okarun sofrem combate. E esse início de episódio é muito frenético, porque logo de início os músicos já acabam mandando os personagens principais ali para o que parece ser um arrozal, só que com uma estética completamente diferenciada, porque esse episódio como um todo ele tá preto e branco, na sua grande maioria. Os únicos pontos no episódio que tem cor são nos personagens, nas suas cores de destaque. A Aira, por exemplo, com seu cabelo rosa e o Okarun com seu cabelo branco meio vermelho. E os músicos, cada um deles tem uma cor para deixar um ponto de destaque ali, seja no olho, na roupa ou no cabelo. Então todo lado visual, essa parte mais artística do episódio já tem um destaque, sabe? Um diferencial que faz a gente ficar de olho grudado no que a gente está assistindo. Inclusive, se eu não me engano, a gente já teve outros episódios em Dandadan que eles têm essa estética meio preto e branco. Isso foi lá na primeira temporada, no episódio 4, quando eles estão fugindo de Bakure. E eu acho que quando eles fazem isso aqui, o potencial para virar algo maneira muito grande, sabe? Como eu disse para vocês, os músicos estão usando a música como uma espécie de arma para atacar todo mundo. E o Okarun fica ali sofrendo para desviar, mesmo ele sendo um personagem que tem o poder da velha turbo, que é a velocidade. Quer dizer, não só a velocidade, mas o poder principal é esse. Só que é aquela coisa, enquanto o Okarun a gente vê que ele tá sofrendo claramente por toda essa questão de ritmo, que ele não conseguiu desenvolver, já a Aira a gente não pode falar a mesma coisa. E eu vou deixar aqui os meus elogios, porque a Aira consegue mandar muito bem com os poderes dela, mesmo ela sendo bem inexperiente. Ela manda muito, ela não parece estar tendo muita dificuldade para desviar dos golpes musicais. E isso é tão aparente e destacado no episódio que até o Okarun fica ali refletindo e impressionado com o que ele tá vendo. Mas é aquela coisa, sempre tem o outro lado da moeda. Enquanto a Aira tá mandando muito bem, o Okarun, como eu disse pra vocês, tá passando muita dificuldade. Tem uma hora que ele é jogado pra longe junto com a velha turbo e rola ali um momento de reflexão interna por parte do nosso protagonista. Um momento de decepção e ao mesmo tempo de indignação do Okarun com ele mesmo, no caso, porque ele reflete dizendo que, pô, eu já passei por várias batalhas, enfrentei uma galera muito forte e continuo patético. E no fim das contas, é verdade. E o próprio personagem reconhece isso. É aquela coisa, a velha turbo, que literalmente é a dona desse poder, ela tá ali pra ajudar de alguma forma o Okarun. Então ela deixa claro pra ele, você só precisa achar uma música que você goste, sentir o ritmo da melodia e ir com tudo. É isso que ele precisa. E no final das contas o Okarun consegue achar o seu ritmo de combate. E não é só o ritmo da música, mas sim o ritmo dele em batalha. Pensando aí nos seus momentos recentes, né, até com a banda Hayashi, o Okarun encontra, né, o que pode ser o seu futuro ritmo de combate. E a Aira, que tava mandando muito bem, ela começa a ter um pouco de dificuldade, porque basicamente ela foi deixada ali pelo Okarun para enfrentar todos aqueles músculos sozinha. Então não é à toa que a pressão pra cima dela aumentou bastante. Mas meus amigos, a gente sabe que a gente sempre vai ter um momento em Dandadan que a gente vai ter o nosso protagonista se superando. E é exatamente o que acontece aqui, porque o Okarun conseguiu encontrar o seu ritmo. Graças a isso ele conseguiu atingir um outro nível de velocidade. Tá muito mais rápido e agora ele consegue performar melhor em combate. E as lutas vão fluir de outra forma. E é graças a isso que ele consegue salvar a Aira e impedir que ela morresse, ou pelo menos que um estrago muito grande acontecesse ali, né? E a diferença do Okarun nesse momento que ele salva a Aira é tão notável que a própria velha turbo que tá no cangote do Okarun, de um jeito até que engraçado, literalmente como se ela fosse um mascote do personagem, ela até elogia ele, ou seja, alguma coisa certa ele tá fazendo. Com isso, a Aira e o Okarun se juntam pra cima do maestro dos músicos e consegue derrotar ele, fazendo com que ele volte a se tornar uma foto, apenas um retrato sem vida. Só que óbvio que a velha turba ia ter um momento de discussão ali com a Aira, né? E por conta dessa discussãozinha entre as duas, que diga-se de passagem é sempre muito engraçada, os músicos começam a performar outra orquestra e por conta disso o ambiente à volta deles começa a se modificar. E os dois nem pensam muito não, eles vão pra cima dos músicos com tudo, só que aí o ambiente mais uma vez se modifica, se transforma num teatro de preto e branco gigantesco. E como a gente sabe, esses músicos basicamente usam os instrumentos para criar ali os golpes e tudo que eles querem fazer. E é dito por eles mesmos que eles iniciam a sinfonia número 9, que se trata basicamente de um coral. E com o coral eles fazem vários gigantes brotarem do chão, e é uma galera assim tipo gigante mesmo. Como se não pudesse ficar mais bizarro, a gente vê gigantes aparecendo, pessoas saindo de dentro desses gigantes, da boca deles no caso, e formando um verdadeiro enxame, como se fossem milhares e milhares de formigas indo atrás da Aira e do Okarun. Meio que parece que eles são uns bonecos mortos, sabe? É bem bizarro e ao mesmo tempo interessante. E o fato de
que esses gigantes estão cantando exatamente um coral deixa tudo meio engraçado. E a Aira realmente está mostrando um desenvolvimento com seus poderes de forma bem notável. E aqui a gente tem outro esboço muito claro disso, porque a gente vê ela tomando a iniciativa com o Okarun de usar o seu cabelo para chegar nos gigantes. E já que eles não podem socar diretamente os gigantes, quer dizer, não é que eles não podem, mas eles nem chegam a tentar. Eles vão fazendo com que os gigantes machuquem uns aos outros enquanto eles vão pulando de um gigante pro outro. Eu achei isso muito inteligente da parte da Aira. Eu gosto quando algum personagem mais secundário vai se desenvolvendo, tanto em questão de poder quanto as camadas do próprio personagem mesmo. E a Aira acaba tendo um momento de mini sacrifício, digamos assim. E ela acaba levando um baita tabefe de um dos gigantes. Mas logo em seguida tem um flashback bem rápido dos pensamentos dela, já que ela se sentia bem mal por ter transformado o Didi numa olhada. O Okarun vai indo em direção aos músculos muito rápido, enquanto a Aira vai cuidando de todos os gigantes. E aí, meus amigos, a gente chega num ponto do episódio que novamente o Okarun evolui. Eu adoro quando esse personagem evolui, porque a sensação que eu tenho assistindo esses momentos do Okarun, esses pequenos momentos na verdade, dessas mini evoluções, isso é muito satisfatório, porque é um personagem que a gente sabe que ele quer muito ajudar, mas ele ainda não teve o direcionamento necessário para alcançar uma maestria com o poder da velha Turbo. Não é à toa que é exatamente isso que está acontecendo agora. Esse treinamento, né, da velha Turbo com o Okarun em busca dele ficar mais forte. E o próprio Okarun fala nessa parte do episódio, não vou conseguir atacar um por vez e derrotar os 5. E a velha Turbo já fala, não precisa atacar um por vez não, você vai atacar todos num compasso só. 5 músculos derrubados num compasso. E aí a gente tem uma cena que não tem como elogiar, não tem como não comentar. Foi incrível, porque foi o Okarun pisando fundo, entrando num nível de velocidade superior aos que a gente viu anteriormente no episódio. E derrotando os 5 músculos restantes. Essa cena ficou muito irada. Depois que eles derrotam os músculos, o Okarun e a Aira junto com a velha Turbo, eles voltam pro mundo real. E esse pequeno treinamento do Okarun a gente pode dizer que foi concluído com sucesso, né? E aí a gente tem um momento aqui que talvez para os fãs de Okarun e Momo pode ficar até um pouco incomodado. Porque o Okarun vai agradecer a Aira. E aqui eu acho que muitos não entenderam essa cena quando viram pela primeira vez. Eu também não tinha entendido direito, mas depois que eu assisti de novo eu percebi que ela é muito mais profunda. Já que o Okarun agradece a Aira pela ajuda e que sem ela ele não teria conseguido fazer nada. Dessa forma a Aira recebe um elogio sincero, diferente da bajulação de sempre que ela recebe na escola. Como mostrou no anime, ela sabe como responder essa bajulação, mas pela primeira vez ela se sentiu genuína, recebendo um elogio sincero sem fingir ser uma pessoa que ela não é. Por isso ela ficou sem jeito. E é muito legal ver essa evolução da Aira. E a velha Turbo que tava ali, né, em cima do piano, ela já deixa claro, por causa de mim que vocês conseguiram. Aí a Aira e ela já começam a se estranhar, né, como já era de se esperar. Mas o Okarun chega ali e corta as duas. Por mais que estivesse rolando uma cena muito engraçada das duas se xingando, que é sempre maravilhoso. Eu adoro a velha Turbo. Pra mim a velha Turbo é a melhor personagem desse anime, na minha opinião. Então o Okarun chega e fala, não velha Turbo, eu queria te agradecer porque você me ajudou muito. Realmente eu acho que eu tô começando a entender. Mas aí a velha Turbo já deixa claro, moleque, calma aí, dá uma baixadinha na bola, porque você não viu nada do meu poder ainda. Isso é só uma fraçãozinha do meu poder. Então a gente já fica meio que na expectativa, né, na ansiedade, no hype. Porque se isso não foi nada demais, imagina o que o Okarun vai fazer com o poder da velha Turbo. E eu acho que a evolução dele ainda vai ser muito grande aí pro futuro, né, vamos ver. E a gente também acaba ganhando uma explicação da velha Turbo, né, nesse momento do que eram esses fantasmas. E na verdade eles eram uma representação do medo encarnado de todas as pessoas. Das pessoas que têm aula naquela sala e tem medo daquelas fotos, dos retratos, né? Então realmente os alunos normais que estudam música possam se sentir intimidados a ponto de ter medo, né? E esse medo cria essa parada deles se materializarem sempre que alguém toca piano lá para as 2 da manhã. E é justamente lembrando dessa informação das 2 da manhã que sem querer a velha Turbo escorrega ali no piano e faz com que aconteça tudo de novo. Só que a gente tem um corte, né? Obviamente eles não iam mostrar isso pra gente de novo. Quando a gente volta pra casa, a gente vê que o Didi tá passando por um momento meio complexo, né? Porque o aprendiz da Seiko, ele quer fazer o ritual de exorcismo pra tirar o olho demoníaco de dentro do Didi. Não só tirar, mas eliminar o olho demoníaco. E o Didi tá tristaço, né? Por conta disso. Porque a gente sabe que ele não quer se desfazer do olho demoníaco. Até porque, de acordo com a própria velha Seiko, ele fazia parte da família agora, né? Mas o aprendiz dela não tá gostando dessa ideia e ele quer acabar com tudo. Mas meus amigos, não adianta. Quando o Prota se decide, ele se decide. O Okarun chega lá fora e sai gritando, Didi, vem aqui fora agora. E aí a gente tem uma cena que pra mim é uma das melhores cenas desse episódio. Mesmo a gente não tendo necessariamente ação, mas sim todo o discurso de motivação e determinação do Okarun pra cima de Didi. Meu filho, eu vou dar uma surra em você porque eu tô irritado com tudo que tá acontecendo, porque eu sou um fraco e eu cansei de me sentir assim. Então a gente tem um momento de evolução do protagonista, da Kaki em volta dele, né? Mostra sim o crescimento do personagem do Okarun, tanto na questão de poder quanto na questão de personalidade mesmo. A determinação dele tá fazendo ele crescer conforme a obra. Não é à toa que mesmo o aprendiz da velha Seiko negando ali o pedido do Okarun, de falar que vai enfrentar ali o olho demoníaco, a velha Seiko, a nossa vovó, respeita a decisão do Okarun. Ela veio ali que não é mais um menino falando, ele tá expressando tudo que ele tá sentindo e falando com um verdadeiro homem. Então essa decisão tem que ser respeitada. E ela deixa isso claro pro aprendiz dela. E é muito louco ver que até a Momo fica sem entender nada, né? Na verdade, todo mundo que foi lá pra fora, a velha Seiko, o aprendiz dela, o Didi, a Momo, todo mundo não tava entendendo nada porque o Okarun tava com uma postura completamente diferente da de sempre. Enquanto o Didi ele é introvertido, sabe, na dele, meio recluso. Aqui não, aqui a gente tem o Okarun posturado de braços cruzados junto
com a Velha Turbo na frente dele, quase como se eles fossem uma dupla. Eu achei muito da hora esse detalhe da Velha Turbo imitando a mesma pose dele, sabe? Tipo o bracinho cruzado ali dele, ó, escuta o que o moleque tá falando, que eu dou meu aval pra tudo que ele tá falando, ok? É uma dupla que eu acho que funciona muito bem os dois. E vamos ser sinceros, quando a gente vê a Velha Turbo concordando com o que o Karun tá fazendo ou falando, tem algum valor gigante nisso, né? Até porque ela tá sempre zoando e basicamente xingando ele. Quando você vê que até a Velha Turbo tá te apoiando, você realmente tá na direção certa. Então ele se transforma assim numa cena fantástica e a gente tem um último momento do Didi antes de se transformar no olho demoníaco novamente, pedindo pro Karun com o coração aberto, falando basicamente: meu mano, cuida do olho demoníaco porque eu confio em você. E no final das contas, toda essa determinação do Karun é justamente porque ele quer aceitar o olho demoníaco como parte da família. Só que para isso ele precisa estar mais forte. Então meio que é uma determinação dupla, tanto para proteger o desejo do Didi quanto para proteger os outros. No fim, a Aira joga água no Didi, ele se transforma no olho demoníaco e o Karun parte para cima dele para uma briga que provavelmente, meus amigos, vai ser um X1 muito insano. Pra mim esse episódio tem nota 10, eu acho que foi o melhor episódio dessa segunda temporada, justamente porque ele tem uma carga dramática. Ele consegue avançar na história e ter um crescimento de personagem, tanto no nível mental quanto no nível de poder. A gente tem essas cenas muito épicas, tem uma estética diferenciada, um visual artístico muito bonito, além de uma comédia muito boa, como sempre no Dandadan, né? E uma criatividade absurda, como sempre. Eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens, as cenas de comédia estão cada vez mais engraçadas, ainda mais por conta da dublagem brasileira de Dandadan, e poder ver esse avanço de poder do Karun. Também vou dar meus créditos aqui pra Aira, porque ela foi muito maneira nesse episódio. Com relação aos outros músicos, pô, pelo amor de Deus, né? Se você não gostou disso, você tá morto por dentro, né? Porque foi muito legal toda a criatividade envolvendo isso, como foi feito. Eu não sei o que o autor de Dandadan faz antes de escrever essas coisas, mas meu Deus, ele manda demais. E deixe nos comentários as opiniões de vocês do episódio. A sua nota de 0 a 10 pro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise, com comentários e de tudo que aconteceu nesse episódio número 8 da segunda temporada. E semana que vem conto com a sua companhia por aqui. Então não se esquece, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder as próximas análises. É muito importante você não esquecer de ativar o sininho, porque senão você vai perder quando eu lançar as próximas análises. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!